Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu escolhi hoje como sendo o dia em que é relatado a traição de Judas, um dia para trazer uma das biografias dos apóstolos. E hoje eu vou trazer duas, podemos assim dizer, porque uma nós temos pouca informação, mas uma nós temos bastante informação, que é a de Judas Iscariotes, e a de menor informação, a biografia de Matias, que substitui Judas. Então, vamos lá. Vamos continuando trazer a galeria do retrato dos apóstolos, chamados diretamente por Jesus durante a sua vida terrena. Não podemos deixar de mencionar quem sempre é nomeado em último lugar na lista dos 12, Judas Iscariotes. Quero associá-lo com a pessoa que foi escolhida para substituí-lo, ou seja, o grande Matias. Apenas o simples nome de Judas já desperta entre os cristãos uma reação instintiva de reprovação e de condenação. O significado do apelido Iscariotes é controvertido. A explicação mais admitida o considera como homem de Quiriote, em referência a seu lugar de origem, situado perto de Hebrom e mencionado 2 vezes nas Escrituras apenas, em Josué, capítulo 15, versículo 25, e Amós, capítulo 2, versículo 2. Outros o interpretam como variante do termo sicário, em referência ao guerrilheiro armado de punhal, chamado em latim sica. Por fim, há quem veja em seu apelido a simples transcrição de uma raiz hebraico-aramaica, que significa aquele que ia entregá-lo. Esta menção se encontra 2 vezes no 4º Evangelho, depois de uma confissão de fé de Pedro. João, capítulo 6, versículo 71. E mais adiante, durante a unção em Betânia. João 12, versículo 4. Outras passagens mostram que a traição estava em curso, com as palavras, aquele que ia entregá-lo, como durante a última ceia, depois do anúncio da traição. São Mateus, capítulo 26, versículo 25, o evangelho de hoje. E em seguida, durante a prisão de Jesus, São Mateus 26, versículo 46 ao 48, e São João, capítulo 18, versículos do 2 ao 5. Sem dúvida, as listas dos 12 lembram o fato da traição como já realizado. Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Assim diz São Marcos, capítulo 3, versículo 19. Acredito que essa fala de São Marcos, já mostrando o fato ocorrido no passado, venha relatar para nós que Marcos já estava narrando os fatos depois de acontecido e enfatizava isso. Mateus, capítulo 10, versículo 4 e Lucas, capítulo 6, versículo 16. Ou seja, aqui nós podemos ver, meus irmãos, uma ação direta dos evangelhos sinópticos, mostrando os fatos já ocorridos. Utilizam fórmulas equivalentes. Os 3 evangelistas utilizam a mesma fórmula. A traição como tal aconteceu em 2 momentos. Primeiro, em sua fase de concepção, quando Judas se põe de acordo com os inimigos de Jesus por 30 moedas de prata. Então, a traição de Judas não acontece no estalar de dedos. Primeiro, ele concebe no seu coração. É aquilo que vai dizer São Tiago a respeito de todo e qualquer pecado. O pecado é como uma criança. Primeiro ela é desejada, depois ela é concebida, depois gerada. E assim, por fim, é dado à luz. O mesmo aconteceu, meus queridos irmãos, com o pecado de Judas. Primeiro, ele concebeu no seu coração. Mateus 26, versículo 14 ao 16. E depois, durante a execução, com o beijo que ele deu no mestre em Getsêmani. Mateus 26, 46 ao 50. Em qualquer caso,
Os evangelistas insistem em sua qualidade de apóstolo, que a Judas correspondia para todos os efeitos. É denominado, vez ou outra, como um dos 12. São Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 47, São Marcos 14, do 10 ao 20, e São João, capítulo 6, versículo 71. Ou que era um dos 12, como narra São Lucas 22, versículo 3. Então nós podemos ver que Judas não era alguém que estava ali de faz de conta. Ele de fato era um dos 12. De fato ele foi escolhido e fez parte do ministério apostólico. Além do mais, 2 vezes Jesus, ao dirigir-se aos apóstolos e referir-se a ele, o aponta como um de vós ou um de vocês. Mateus 26, 21, São Marcos 14, 18 e São João capítulo 6, versículo 70, São João capítulo 13, versículo 21. E Pedro dirá de Judas, que era um do nosso grupo e participava do nosso serviço ou do nosso ministério. Atos dos Apóstolos 1, versículo 17. Ou seja, Judas Iscariotes era um dos apóstolos. Por isso fica para nós aqui essa grande observação. Não é porque somos da igreja, ou estamos na igreja, ou somos altamente denominados como discípulos de Cristo, que não podemos fazer o que Judas fez, traí-lo. E eu sei que nós fazemos isso constantemente, todas as vezes que dizemos não ao projeto de amor de Deus e nos entregamos ao projeto maligno de Satanás, que é o pecado e a morte. Trata-se, portanto, de uma figura que pertencia ao grupo daqueles que Jesus havia escolhido como companheiros e colaboradores, próximos. Não eram colaboradores distantes ou companheiros distantes, eram colaboradores próximos. Jesus tinha 72 discípulos, ou melhor, tinha um grupo um pouco maior, e dentre esse grupo escolheu 12 para ser os seus mais próximos. Isto suscita 2 perguntas para tentar uma explicação dos acontecimentos. A primeira consiste em nos perguntar como é possível que Jesus escolhesse este homem e confiasse nele, porque Jesus o chama de amigo. Até no ato da traição, quando Jesus é beijado por Judas, Jesus vai dizer, amigo, com um beijo tu traz o filho do homem. De fato, embora Judas fosse o tesoureiro do grupo, São João revela isso no capítulo 12, versículo 6b e 13, versículo 29a. Na verdade, também é qualificado como ladrão, como revela para nós São João no capítulo 12, versículo 6a. O mistério da eleição é todavia maior, pois Jesus pronuncia um julgamento muito severo sobre ele, sobre Judas. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Mateus 26, 24. O mistério se engrandece, mas se pensarmos também em seu destino eterno, ao saber que Judas sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei entregando à morte sangue inocente. São Mateus 27, versículos do 3 ao 4. Ou seja, vai dizer que ele sentiu remorso. Não podemos dizer que foi um arrependimento genuíno, um ato de contrição perfeito, mas ele sentiu remorso e declara, pequei entregando à morte sangue inocente. São Mateus 27, do 3 ao 4. Embora logo tenha se retirado e ido enforcar-se. Mateus 27, 5. Não nos corresponde medir o seu gesto, pois nos colocaríamos no lugar de Deus, infinitamente misericordioso e justo. Aqui eu não estou querendo dizer que Judas foi perdoado, porque eu não sei, e é isso que nós devemos colocar muito claro em nossa consciência. Não nos corresponde medir o seu gesto, pois nos colocaríamos no lugar de Deus, que é infinitamente misericordioso e justo. Uma segunda pergunta relacionada ao motivo do comportamento de Judas: por que traiu a Jesus? A questão é objeto de várias hipóteses.
Alguns aludem à sua avidez por dinheiro, ou seja, ele era avarento. São Paulo vai dizer que o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo o mal. São Paulo também vai dizer que a avareza é idolatria e que a cobiça é a verdadeira idolatria. E nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 de São Mateus, vai dizer que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar a um e odiar ao outro. Ou seja, podemos dizer que Judas amou mais o dinheiro do que a Deus. Amou mais o dinheiro do que a Jesus. E por isso amou mais a um e odiou o outro. Outros sustentam uma explicação de ordem messiânica. Numa questão política, Judas teria se sentido desiludido ao ver que Jesus não incluía em seu programa a libertação política e militar de seu próprio país. Então, tinha-se um aspecto político e alguns até vão dizer que Judas havia traído Jesus, não de forma intencional, no sentido de dizer que era isso genuinamente que ele queria, trair o seu mestre. Mas vai-se dizer que Judas o traiu porque pensava ele que quando Jesus fosse ser preso pelos soldados, Jesus se rebelaria ou se manifestaria de forma militar. Jesus iria lutar contra os soldados. E aí seria iniciado a rebelião política messiânica contra os romanos, e aí se daria início à libertação de Israel. Na verdade, os textos evangélicos insistem em outro aspecto. João diz expressamente que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. São João capítulo 13, versículo 2. De forma análoga, escreve São Lucas: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. São Lucas 22, 3. Deste modo, superam-se as motivações históricas e explica-se o acontecimento colocando em relação com a responsabilidade pessoal de Judas, que cedeu de forma mesquinha a uma tentação do maligno. Então, nós podemos ver que aqui ainda se relata o livre-arbítrio, onde Judas livremente cede à tentação de Satanás. A traição de Judas continua sendo, em qualquer caso, um mistério. Jesus considerou como amigo quando ele o traiu, em São Mateus 26, 50. Mas com seus convites a segui-lo pelo caminho das bem-aventuranças, não forçava a sua vontade, nem a protegia das tentações de Satanás, respeitando a liberdade humana e deixando que ele agisse segundo a sua liberdade. De fato, as possibilidades de perversão do coração humano são realmente muitas. O único modo de escolhê-las consiste em não localizar-se sempre ao lado de Jesus, assumindo o seu ponto de vista. Precisamos tentar a cada dia estar em plena comunhão com Ele. Lembrarmos que também Pedro queria opor-se a Ele e ao que o guardava em Jerusalém. Então, não somente Judas traiu Jesus, mas os seus apóstolos todos o traíram, numa proporção menor. E principalmente Pedro, o primeiro Papa, tentou se opor ao projeto redentor de Cristo e recebeu por isto uma reprimida muito forte. Fica longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Isso ficou relatado para nós, meus irmãos, em São Marcos, capítulo 8, versículo 32 ao 33. Pedro, depois de sua queda, arrependeu-se, mas seu arrependimento degenerou em desespero e se transformou em autodestruição. Então veja, Pedro arrependeu-se. Judas, porém, levou o seu arrependimento ou o seu remorso ao desespero. E aí caiu na sua autodestruição. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, São Paulo vai dizer que existe duas espécies de tristeza. Uma tristeza segundo Deus, que gera em nós arrependimento e salvação salutar, e uma tristeza segundo o mundo, que gera em nós a morte. Ou seja, provavelmente, nós podemos ver aqui um relato das duas tristezas. A tristeza de Pedro, que se arrependeu em Deus e alcançou perdão e misericórdia, e
a tristeza de Judas, segundo o mundo que trouxe para ele a autodestruição. Para nós, um convite a ser mantido sempre presente é aquele que São Bento pronuncia no final do fundamental capítulo 5 de sua regra: não desesperar nunca da misericórdia divina. O Papa Francisco vai dizer para nós que nós nos cansamos de pedir perdão a Deus, mas Deus não se cansa de nos perdoar. Por isso, precisamos aprender com São Bento, no capítulo 5 de sua regra: não desesperar nunca da misericórdia de Deus. Na realidade, Deus é maior do que a nossa consciência, como diz o apóstolo São João, o discípulo amado, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20. Ele vai dizer: amigos ou filhinhos, fiquemos tranquilos e não nos preocupemos se a nossa consciência está tranquila, porque mesmo que a nossa consciência nos acuse, maior é Deus do que a nossa consciência. Tenhamos, portanto, presente duas coisas. A primeira, Jesus respeita a nossa liberdade. A segunda, Jesus espera a nossa disposição ao arrependimento e à conversão. É rico em misericórdia e perdão. Por outro lado, quando pensamos no papel negativo desempenhado por Judas, devemos enquadrá-lo na maneira superior com que Deus dispõe os acontecimentos. Ou seja, na providência divina, no mistério da piedade, Deus faz com que o projeto redentor aconteça, sem mexer ou tirar a liberdade dos seus filhos. E assim, realiza o projeto de Deus, que era a morte do seu filho para nos salvar. Sua traição levou à morte de Jesus, que transformou este tremendo suplício num espaço de amor salvador e de entrega de si mesmo ao Pai. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 5, versículo 2 ao 25. O verbo trair é a tradução de uma palavra grega que significa entregar. Às vezes, seu sujeito é o próprio Deus. Foi ele quem, por amor, entregou o seu Filho. Romanos capítulo 8, 32. Como diz também São João: Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus o entregou por nós. Em seu misterioso projeto de salvação, Deus assume o gesto indesculpável de Judas como uma ocasião de entrega total do Filho para a redenção do mundo. Ou seja, veja, Deus assume esse gesto satânico, esse gesto miserável de Judas beijar e trair Jesus. Na história, Deus o assume na eternidade como sendo o momento oportuno, o tempo adequado para entregar o seu Filho para a salvação de toda a raça humana. Para concluir, eu quero também lembrar aquele que depois da Páscoa foi escolhido para ocupar o lugar do traidor. Na igreja de Jerusalém foram propostos 2 à comunidade e em seguida eleitos por sorteio: José, chamado Barsabás e apelidado de Justo, e também Matias. Atos dos Apóstolos 1, 23. Este último, São Matias, foi o eleito de modo que foi juntado ao número dos 12 apóstolos. Atos 1, 26. Não sabemos mais nada dele, exceto que testemunhou toda a vida terrena de Jesus Cristo. Atos 1, do 21 ao 22. Permanecendo fiel a ele até o final. São Pedro vai dizer que São Matias permaneceu fiel a Jesus até o final. Ou seja, aquele que assumiu o lugar do traidor, aquele que assumiu o lugar do que foi infiel, permaneceu fiel até o fim da sua vida terrena. À grandeza desta sua fidelidade, adiciona-se o chamado divino para assumir o lugar de Judas, para compensar a sua traição. Extraímos disso uma última lição. Embora na igreja não faltem cristãos indignos e traidores, a cada um de nós nos corresponde compensar o mal realizado por eles com o testemunho isento
de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos pedir a Jesus a graça da fidelidade. Não queremos ser como Judas Iscariotes, mas façamos de tudo, fazendo uso da graça que Deus nos concede de sermos semelhantes a São Matias. Deus abençoe você. Esta é a autobiografia, ou melhor, a biografia de São Matias, o que assumiu o lugar de Judas e Judas o traidor.